No dia 29 de junho de 1991, um homem estava passando pelo rio Gibson, em Ontário, no Canadá, quando avistou um bloco de concreto se dissolvendo, com algo estranho dentro. Esse algo estranho era parte do corpo de Leslie Mahaffey, uma estudante de 14 anos. Ela já estava desaparecida há algum tempo, e no mesmo dia no qual sua família acordava para vivenciar um pesadelo, um casal celebrava sua união, com direito à carruagem e vestido de princesa. Os noivos eram o casal Paul Bernardo e Carla Homolka, e a ligação entre esses dois eventos revelaria mais tarde a verdadeira face daquele casal, aparentemente perfeito. Carla Liane Homolka nasceu no dia 4 de maio de 1970, em Ontário, no Canadá. Ela foi a primeira de 3 filhas do casal Dorothy e Carol Homolka. Seu pai vendia lâmpadas, enquanto sua mãe trabalhava como assistente administrativa em um hospital em St. Catharines. Juntos, eles foram bem-sucedidos e conseguiram entregar um ambiente bastante favorável às filhas. Carla e suas irmãs cresceram em uma família saudável e considerada acima da média. Recebendo carinho e atenção dos pais, elas não passaram por nenhum evento traumático durante a infância. Os pais de Carla foram descritos como adoráveis e o amor que tinham um pelo outro parecia chamar a atenção. Frequentemente, eles abriam as portas de sua casa para amigos e vizinhos, promovendo festas e encontros em sua piscina. Esse foi o ambiente no qual Carla cresceu. Apaixonada pelo universo da Disney e sempre se comparando a uma das princesas, ela passava boa parte do seu tempo brincando de boneca com suas irmãs e amigas. Carla foi descrita como sendo uma garota inteligente, apesar de não demonstrar interesse em aprimorar esse ponto durante as aulas. Carismática, bonita e com facilidade em fazer amigos, ela passou a vida tentando se aproximar da imagem de princesa da Disney. E toda essa perfeição não duraria até a página 2. Com o tempo, a garota popular, que enfileirava namorados, deu espaço para uma jovem estranha e atraída pelo ocultismo. Segundo seus colegas, ela passou a ter comportamentos tidos como bizarros, enquanto parecia fascinada pela morte. Esse é um ponto bastante comum entre serial killers durante a infância e adolescência, porém um tanto raro quando se trata de mulheres. Naturalmente, os homens tendem a ser mais agressivos e, por conta disso, terminam por executar crimes mais violentos. Enquanto as mulheres não são isentas de praticarem crimes dessa natureza, em sua maioria, as escolhas acabam sendo por métodos mais silenciosos e com menos confronto, como venenos e overdoses, o que não faz delas menos criminosas. Trocando os vestidos coloridos de princesa por roupas pretas de vilã, Carla passou a apresentar problemas de indisciplina tanto em casa como na escola. É comum que adolescentes passem por uma fase mais rebelde e, talvez já sabendo disso, seus pais não se preocuparam na época. Certo dia, Carla ficou sabendo que o animal de estimação de uma de suas amigas tinha morrido, e a família o tinha enterrado no quintal. Após muito insistir, ela conseguiu convencer essa amiga a desenterrar o animal a fim de saciar o seu desejo de vê-lo morto. Um comportamento nada saudável e incompatível com a garota que agora trocava sua Barbie por um cadáver. Ainda em sua adolescência, Carla começou a trabalhar em uma veterinária local, e suas roupas já voltavam a ter um pouco mais de cor. Isso foi o suficiente para que seus pais ficassem mais tranquilos, acreditando que era realmente uma fase e estava passando. Por conta do trabalho, Carla eventualmente viajava com seus chefes, participando de conferências em pet shops. E foi em uma dessas viagens, a Toronto, que ela encontrou um homem que mudaria sua vida para sempre. Carla, em seus 17 anos, tomava um café no hotel quando foi abordada por um contador estagiário de 23 anos. Seu nome era Paul Bernardo. Paul Kenneth Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 1964, em Scarborough, Ontário, no Canadá. Ele foi o mais novo de 3 filhos do casal Kenneth Walter Bernardo e Marilyn Elizabeth Bernardo. Diferente de Carla, a infância de Paul seria muito distante da perfeição. Seu pai frequentemente se forçava em sua irmã mais velha, Deborah, por vezes diante de outros membros da família. Ele chegou a ser acusado por esses crimes, mas não ficou preso por muito tempo. Esses ataques eram bastante violentos e fez com que a mãe de Paul se mudasse para o porão daquela casa. Depressiva, ela se entregou à obesidade e raramente deixava o porão ou fazia contato com os filhos. Apesar desse ambiente terrível, Paul foi descrito como um garoto alegre e sonhador. Ele fez parte dos escoteiros, foi salva-vidas e participou de muitas aulas de karatê. Com facilidade em se comunicar e boa aparência,
Paul foi capaz de conquistar as mais disputadas garotas de sua escola. Porém, assim como aconteceu com Carla, esse auge em sua vida amorosa foi derrubado por comportamentos estranhos. Paul foi pego diversas vezes espiando por janelas enquanto tentava ver alguma mulher trocando de roupa. Isso fez com que os vizinhos proibissem seus filhos de brincar com o Paul, uma vez que denunciá-lo ao pai não trazia resultado. Apesar de ainda não atraído pela morte, como aconteceu com Carla, Paul tinha pensamentos igualmente perturbados. Ele já apontava para algum nível de corrupção em sua bússola moral que apenas pioraria ao longo do tempo. Aos 16 anos, ele presenciou outra grande discussão em sua casa. Entre ofensas e objetos voando, sua mãe disse que Paul era resultado de uma traição e que não seria filho biológico de Kenneth. Receber uma informação como essa, nessas circunstâncias, fez com que Paul criasse repulsa e ódio pela própria mãe, e passou a chamá-lo de bastardo do inferno. O clima naquela casa, que já era péssimo, ficou ainda pior, e isso já refletia no comportamento e pensamento de Paul, ainda que sua boa aparência conseguisse esconder parte do impacto. Em seus últimos anos no colégio, até após sua graduação, ele teve uma grande quantidade de namoradas, mas nenhuma delas permaneceu por muito tempo. Isso porque durante o ato íntimo, Paul frequentemente agredia e humilhava sua parceira. Aqueles atos eram tão severos que as relações se tornavam insustentáveis e chegavam ao fim. A parafilia aparece na maioria dos casos de assassinos em série, que terminam por entrelaçar atos íntimos e agressões, eventualmente chegando ao homicídio. E no caso de Paul, não seria diferente. Ele começou a trabalhar em uma contabilidade após a escola, enquanto tentava encontrar uma garota que fosse compatível com ele. E, incrivelmente, ele conseguiu. Tomando café em um hotel estava uma jovem de 17 anos, com uma beleza que lhe chamou a atenção. Essa jovem era Karla Homolka. Os dois se conheceram e instantaneamente se apaixonaram. Paul tinha finalmente encontrado uma garota com o nível de submissão que ele procurava. Karla não apenas era atraída pelas mesmas práticas, como também se referia a Paul como sendo um príncipe encantado. Esse relacionamento deu início em 1987 e, por coincidência ou não, no mesmo ano, a cidade de Scarborough seria aterrorizada por uma onda de terríveis ataques. No dia 4 de maio de 1987, uma jovem de 21 anos foi atacada por um homem. Ela foi violentada na frente da casa dos pais e não foi capaz de impedir a fuga do criminoso. Outras 5 mulheres foram atacadas pelo mesmo homem, tanto em ruas desertas como dentro de suas próprias casas. Entre elas, apenas uma das vítimas conseguiu lutar com o agressor, que fugiu, quando percebeu resistência. Todas as outras foram agredidas e violentadas. A mídia começou a acompanhar os casos acumulados e rapidamente deu um apelido ao criminoso: o estupro de Scarborough. Agora armado com uma faca, ele realizou outros 7 ataques durante o ano seguinte, esfaqueando uma das vítimas que resistiu aos seus avanços. Essa jovem conseguiu sobreviver, mas levou 12 pontos por conta do golpe de lâmina sofrido. Sempre atacando por trás e munido de ameaças, o criminoso dificultou seu reconhecimento. Ele seguia suas vítimas à noite, encontrando-as caminhando na rua ou descendo de transportes públicos. Assim que chegava em um local deserto, ou após descobrir que ela estava sozinha em casa, ele fazia seu ataque. Outras 4 mulheres foram atacadas em 1989 e a última em maio de 1990. A violência em seus ataques aumentou ao longo do tempo, e agora o criminoso enfiava pedras e galhos nas partes de suas vítimas, antes de fugir. Aquela escalada expressiva em violência preocupava a polícia, que entendia que seria questão de tempo até a chegada do primeiro homicídio. Na época, a população ficou desesperada, em especial as mulheres. A insegurança esvaziou aquelas ruas, enquanto o medo trancava cada uma das portas. Forças policiais foram montadas para impedir a ação do criminoso, que não interrompeu seus ataques, mas alterou seu modus operandi. Talvez guiado pela certeza de que nunca seria pego, em seu último ataque, ele abordou a mulher pela frente, e não pelas costas. Isso deu à polícia o retrato falado do criminoso, criando um filtro que ajudaria na seleção dos suspeitos. Foram mais de 700 homens investigados, e entre eles estava o contador Paul Bernardo. Muito calmo e controlado em sua entrevista, ele concordou em entregar uma amostra de DNA para ajudar na investigação. Infelizmente, por conta da tecnologia disponível na época, e também pelo volume de material coletado, essa amostra permaneceu em uma prateleira por 2 anos, aguardando por análise. Caso essa análise tivesse sido feita a tempo, a polícia teria descoberto que o responsável era Paul.
o que consequentemente o levaria à prisão e salvaria vidas. Mas isso não aconteceu. De qualquer forma, aceitar fornecer aquela amostra, assim como seu comportamento ao longo do interrogatório, convenceu os policiais de que Paul não era o responsável. Ele tinha uma linda namorada na época e, para os agentes, não havia motivação suficiente para realizar os ataques. Hoje, nós sabemos que o responsável por esses crimes foi Paul Bernardo, e eles aconteceram exatamente no ano em que seu relacionamento com Carla começou. É impossível dizer se separados, eles ainda se tornariam criminosos, e a opinião comum é de que sim. Mas sem dúvidas, aquela união acelerou esse processo. Paul e Carla eram as duas faces de uma mesma moeda, e isso ficará bastante claro no futuro. Em 1990, eles ficaram noivos, e agora o jovem passava boa parte dos seus dias na casa de Carla. Ela já tinha passado por uma série de relacionamentos, assim como ele, e o fato de não ser mais virgem parecia incomodar Paul. Foi então que ele começou a olhar para a irmã de Carla, Tammy, de 15 anos de idade. Paul então tentou convencer Carla a permitir que ele tivesse relações com sua irmã. E vale lembrar que isso acontecia enquanto a investigação ainda procurava pelo estuprador de Scarborough, com o DNA de Paul na lista para ser analisado. Carla dizia ter encontrado um príncipe encantado e o amor de sua vida, e permitir que ele escapasse não era uma opção. Sendo assim, ela aceitou entregar sua irmã para ele. É importante ressaltar que, apesar de estar sendo manipulada por Paul, Carla entendia o que estava fazendo e, em certo nível, talvez também tivesse vontade de fazê-lo. Carla se referia àquele crime como sendo o presente de Natal para Paul, mas eles encontraram um problema óbvio: a vontade da garota. Tammy nunca se demonstrou interessada no namorado da irmã e claramente contaria aos pais. Foi então que Carla teve uma ideia. Ela roubou uma anestesia da clínica veterinária onde trabalhava, e o plano era sedar a irmã para que o ato íntimo entre os três acontecesse. E no dia 29 de dezembro de 1990, o plano foi colocado em ação. Já na parte da noite, os pais de Carla foram dormir, enquanto ela, Paul e Tammy permaneceram na sala. Carla e Paul então forçaram uma grande quantidade de álcool em Tammy, que ficou desacordada. Não fica claro se a substância roubada foi usada ou não, mas de qualquer forma, Carla e Paul se forçaram em Tammy de todas as formas imagináveis. Durante o ataque, eles perceberam que a garota ficou com uma coloração azulada. Engasgada com o próprio vômito, ela faleceu. Eles ligaram para a emergência, mas já era tarde demais. Ambos mentiram para as autoridades e, oficialmente na época, o caso foi encerrado como morte acidental. Como esperado, os pais de Tammy ficaram inconsoláveis. O casamento entre Carla e Paul deveria acontecer dentro de alguns meses, e o fato de seus pais ainda estarem em luto pareceu incomodar Carla. Em uma carta escrita para uma amiga, ela deixa claro que viu o próprio casamento como um evento que está acima da morte da irmã. Para ela, seus pais estavam levando tempo demais para superar, e o casamento precisava ser perfeito. Tirar a vida de Tammy talvez não estivesse nos planos do casal, mas aquele sentimento parece ter despertado algo ainda pior nos dois. Para Carla, aquele era o início de uma vida de crimes, mas para Paul era apenas a continuação. Nas primeiras horas do dia 15 de junho de 1991, Leslie Mahaffey, uma estudante de 14 anos, tentava entrar em casa. Sem a chave, ela tinha desobedecido o horário de retorno imposto pelos pais e estava agora trancada para fora. E quem a encontrou foi Paul. Seu carisma e boa aparência foram capazes de levar a jovem até o carro. Chegando lá, ela foi vendada e amarrada, sendo empurrada para dentro do veículo. Nessa época, Paul e Carla já moravam sozinhos, em uma casa alugada em St. Catharines. Com a vítima sob seu controle, Paul dirigiu e voltou para casa. Ao ver Carla, ele disse: "Eu encontrei." Já há algum tempo, os criminosos conversavam sobre ter uma jovem amarrada em casa para servir aos seus desejos mais perturbados. E naquele dia, eles encontraram. Ao som de música pop, Leslie foi amarrada, torturada e violentada pelo casal. Esse crime foi gravado em vídeo, onde o rosto de ambos os criminosos aparece mais de uma vez. Em certo momento da gravação, Paul diz: "Você está fazendo um ótimo trabalho, Leslie. As próximas 2 horas vão determinar o que eu vou fazer com você." Leslie foi mantida naquela situação por aproximadamente 36 horas, e após outra série de agressões e humilhações terríveis performadas por ambos Paul e Carla, o ataque chegou ao fim.
Os pais de Carla deveriam chegar naquela noite para um jantar, e eles não correriam o risco de ouvir gritos vindo do porão. Sendo assim, Carla aplicou uma elevada dose de drogas em Leslie, que foi estrangulada por Paul até a morte. O corpo da vítima foi deixado no porão da casa para que o casal jantasse normalmente no andar de cima, junto com os pais de Carla. A crueldade e completa ausência de remorso já estava evidente em cada um dos dois. Eles destruíram vidas e famílias para saciar seus próprios desejos, alheios às consequências. E por fim, ainda gravaram aquele último ato, eternizando o sofrimento de uma inocente. Após o jantar, Paul e Carla voltaram ao porão e desmembraram o corpo de Leslie. As partes foram ocultadas em blocos de cimento e transportadas pelo carro de Paul até o rio Gibson, em Ontário. Ao menos um dos blocos pesava cerca de 90 quilos, e o casal não foi capaz de jogá-lo muito distante na água. O corpo foi separado em 8 blocos, e em alguns deles o concreto ainda não estava seco o suficiente, terminando por expor parte do conteúdo. Esses blocos, então, foram espalhados pelo rio e os criminosos fugiram do local. Por conta da época do ano, o nível do rio Gibson baixou e expôs parte daqueles blocos. 2 semanas depois, no dia 29 de junho de 1991, um homem em uma canoa estava passando pelo rio quando encontrou um dos blocos. Ele percebeu que havia algo de errado e acionou a polícia. Pescadores e ciclistas encontraram mais blocos, ajudando a polícia no primeiro momento. E enquanto a família de Leslie passava pela pior descoberta de suas vidas, Carla e Paul davam início ao casamento perfeito. Aquela festa aconteceu exatamente como Carla queria, com direito à carruagem e vestido de princesa. Em sua cabeça, aquele era um casamento digno de uma produção da Disney, e seu noivo seria o príncipe. Por diversas vezes, Paul e Carla são comparados a Barbie e Ken, por exibir a imagem de casal perfeito. A descoberta do corpo de Leslie imediatamente adicionou fogo à investigação, que procurava pelo estupro de Scarborough. Para a população, estava evidente que se tratava do mesmo sujeito. Todos acreditavam que havia um serial killer à solta, mas eles estavam enganados. Eram 2. A amostra de DNA de Paul caminhava lentamente na prateleira da polícia, enquanto o casal perfeito ficava cada vez mais distante da imagem de suspeito. A população já não sabia mais o que fazer para se proteger, e desta vez, Paul e Carla sairiam juntos à procura de sua próxima vítima. Kristen French, uma estudante de 15 anos, voltava para casa quando, passando pelo estacionamento de uma igreja, encontrou uma mulher com um mapa na mão. Aparentemente perdida, ela pedia por ajuda. Essa mulher era Carla. Enquanto Kristen tentava ajudá-la, Paul a atacou por trás, forçando sua entrada em seu carro com a ameaça de uma faca. Ela entrou no banco da frente, enquanto Carla sentou no banco de trás, puxando o cabelo da vítima. Kristen French desapareceu no dia 16 de abril de 1992 e seria encontrada apenas 4 dias depois. Kristen foi mantida sequestrada por 3 dias e os ataques que sofreu também foram gravados em vídeo. Segundo os criminosos, ela apenas foi assassinada pois tentou fugir, quando teve a oportunidade. Kristen foi encontrada nua, já sem vida e com a cabeça raspada, no dia 30 de abril de 1992. Seu corpo foi encontrado em uma vala e, segundo a perícia, ela tinha sido lavada, indicando que houve preocupação em destruir evidências. Até então, Paul dosava sua agressividade quando estava com Carla, mas após tantas vítimas, essa trava se quebrou e ele passou a ver a esposa como alvo. O que surpreendeu apenas a própria Carla. Após ser alvo de agressões, ela foi até a polícia e denunciou Paul. Algo que ela já deveria ter feito há muito tempo, mas como não era o seu olho que estava inchado, não o fez. Enquanto sua história era ouvida na delegacia, finalmente, o resultado para a amostra do DNA de Paul chegou à mesa da investigação. O relatório apontava para parcialmente positivo, como sendo ele o estrangulador de Scarborough. Essa informação foi levada a Carla, que apesar de negar seu envolvimento, disse que sabia sobre ser ele o responsável. Com essas informações em mãos, não existia aparência perfeita que fosse capaz de impedir os agentes. Uma grande quantidade de coletes chegaram à casa do criminoso e Paul Bernardo foi preso. Inicialmente, ele se negou a conversar com a polícia, mas Carla não. Ela admitiu sua participação nos assassinatos de Tammy Homolka, Leslie Mahaffey e Kristen French. Porém, durante todo o tempo, declarou que agiu por influência e ameaça de Paul. Carla tentou a todo custo vestir a máscara de vítima, colocando a si mesma como esposa perfeita, enquanto jogava a culpa para Paul.
If I didn't turn the water tap off completely, he'd hit me. If I didn't say the right thing, he'd hit me. He held knives to my throat. He told me I better watch my back. He said, always watch your back with me. Oh, and I was really mad too because when I took Buddy out, there were 2 champagne glasses on the dining room table. And we had these really expensive champagne glasses from France, which we never used. He had those out. The 2 of them had been drinking champagne from those glasses. And I was really mad. Esse último comentário é referente ao caso de Leslie Mahaffey, de 14 anos. Paul teria tentado embriagar essa jovem como tinha acontecido com Tammy. Ele tinha sequestrado uma garota e estava se preparando para filmá-la em atos terríveis. Mas a preocupação de Carla eram as taças usadas no processo. Ela é tão culpada quanto Paul e claramente não se importa com nada mais além de si mesma. Mesmo pressionado a falar, visto que seu esposo tinha feito, Paul continuou declarando ser inocente. Entre risadas de deboche e sorrisos, ele nega a versão de Carla. Sua expressão muda completamente quando o trecho de entrevista de Carla é apresentado, mas ainda assim ele estava certo de que deixaria a delegacia pela porta da frente. Apesar do resultado de DNA, por conta do tempo que demorou para que a análise fosse feita, a comparação aconteceu apenas de forma parcial. Isso tornava o caso de Paul fraco demais, e foi então que a polícia tomou uma decisão que até hoje é questionada por muitas pessoas. Desesperados para prender o criminoso que já aterrorizava a cidade há anos, os agentes ofereceram um acordo para Carla, que ela pudesse depor contra Paul em troca de uma redução de pena. Dessa forma, ela cumpriria apenas 12 anos em regime fechado, e em troca entregaria o marido. Obviamente, ela aceitou. Vestida de colegial e usando uma voz de menininha para manipulação, Carla acompanhou os agentes em sua casa, apontando para locais de interesse. Sem poder mover os objetos de lugar, ela mostrou onde e como parte daqueles crimes aconteceram, sempre colocando Paul à frente das ações. O acordo entre Carla e o Estado foi firmado e o julgamento contra Paul começaria em breve, mas poucos dias antes, os investigadores encontraram algo que não apenas chocaria toda uma nação, como também arrancaria de vez a máscara de vítima do rosto de Carla. No teto do banheiro do casal, os agentes encontraram uma série de fitas escondidas. E o conteúdo eram as gravações dos crimes cometidos, onde mostrava ambos Paul e Carla agredindo e humilhando aquelas garotas. Na descrição das fitas, escrita com a caligrafia de Carla, estavam identificações como Christy, Leslie, Paul e eu, com desenhos de corações e flores. Entre imagens incrivelmente perturbadoras, estavam também as imagens da irmã de Carla, na noite em que veio a óbito. E horas depois, uma gravação íntima entre Carla e Paul, na qual a mulher finge ser a própria irmã, também com suas roupas. Encontrar aquele conteúdo doentio foi ainda pior por conta do momento no qual aconteceu, logo após o acordo entre Carla e o Estado. Com as gravações, o depoimento de Carla já não era mais necessário, mas de qualquer forma ele aconteceu. O casal perfeito se desfez, e o divórcio aconteceu oficialmente em 1994. Incapaz de lutar contra as imagens, Paul confessou uma série de outros crimes, mas muitos deles nunca foram confirmados. No dia 1º de setembro de 1995, Paul Kenneth Bernardo foi julgado culpado por 2 homicídios, 2 estupros, 2 sequestros, cárcere privado, vilipêndio de cadáver e uma série de outros crimes. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos em regime fechado antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Ele ficou elegível pela primeira vez em fevereiro de 2018 e já tentou receber a liberdade condicional diversas vezes, mas foram todas negadas. Sua última tentativa foi em fevereiro de 2024, e o mais provável é que ele permaneça preso pelo resto da vida. Em 18 de maio de 1993, Carla Liane Homolka foi a julgamento, já sabendo do resultado. Ela foi julgada culpada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Carla foi sentenciada a 12 anos de regime fechado e conquistou a liberdade no dia 4 de julho de 2005. Após deixar a prisão, ela se casou novamente e teve 3 filhos. Atualmente, ela encontra-se em liberdade. Diferente de Tammy, Leslie e Kristen, que nunca mais serão capazes de ver seus pais e amigos novamente. As vítimas, infelizmente, não tiveram direito a acordo e receberam as piores sentenças, sem passar por um julgamento.
Muitas pessoas tentam entender se separados, Paul e Carla ainda teriam se tornado criminosos, e o mais provável é que sim. Essa união, por sua vez, resultou na criação de um dos materiais mais perturbadores que já existiu. E aquele pesadelo só terminou porque Carla não suportou 1/10 do que suas vítimas sofreram. Hoje, aos 59 anos de idade, Paul Bernardo encontra-se encarcerado no presídio La Macasa, em Quebec, no Canadá, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua.